Pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Espero que estejam escutando bem. Tá? Meu nome é Alexandre, eu trabalho na ANP, trabalho na Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente e estou aqui para dar continuidade e, pela última vez, a gente volta ao assunto de CCUS, agora para falar sobre alguns projetos relacionados aos desenvolvimentos tecnológicos que têm sido feitos na área. Como a gente já viu ao longo do dia, a gente já teve a oportunidade de ver a questão que o desafio está posto. A gente tem duas frentes principais de desafios. Um que é o desafio tecnológico do desenvolvimento dessa atividade, porque ela envolve várias frentes, é captura, é transporte, é estocagem, é a utilização do CO2. E o desafio regulatório, que a gente no Brasil ainda luta para obter, de fato, o desenvolvimento de um marco regulatório para a atividade. Nós tivemos 2 projetos de lei, basicamente, que caminharam muito e temos... E até onde a gente tem acompanhado, a tendência é que o projeto do combustível do futuro vá dar o pontapé inicial para a atividade, só que isso não está completamente definido. Mas tanto o combustível do futuro quanto o outro projeto, que é o 1425 de 2022, que era mais voltado para a atividade exclusivamente do CCUS, eles têm uma característica de se aprofundar muito com relação à estocagem, ao armazenamento geológico de CO2. Só que a gente sabe que que a questão vai muito além disso, e enquanto a gente não tem essa regulação definida, que diz respeito tanto ao acesso ao subsolo, quanto ao monitoramento de longo prazo, as empresas não estão perdendo tempo, estão se antecipando, fazendo investimentos em tecnologia e inovação. Então, a gente já teve aqui comentários sobre 2 projetos muito importantes para a gente, um da Petrobras e o outro da FS Solutions. A FS com o diferencial de não poder usar os recursos da cláusula, porque ela não é uma empresa obrigada, não é uma empresa regulada nesse sentido. E a gente trouxe outros 3 exemplos que tratam daquilo que vai além do simples armazenamento geológico. Tá? Hoje a gente já está com, desde 2017 para cá, mais de 200 projetos, para vocês terem ideia, registrados na ANP, ou iniciados ou em fase adiantada, alguns já concluídos, que dizem respeito a alguma etapa da atividade de captura, armazenamento, estocagem de carbono. E isso totaliza mais de R$ 1 bilhão. E se a gente não contar ainda a entrada, se a gente não contar o projeto do RICEP, da Petrobras, que fala de separação submarina das correntes de gás, que, apesar de não ser, por alguns, considerado um projeto clássico de CCUS, é um projeto que colocou o país numa situação muito vantajosa com relação ao desenvolvimento de equipamentos. Então, eu acabei selecionando 3 projetos que vão realmente vão um pouco além disso que já foi falado pela FS e pela Petrobras. Então, eu solicitei que a senhora Cassiane Nunes, que é gerente de suporte e portfólio de pesquisa da Repsol Sinopec Brasil, falasse um pouco sobre o projeto DAC 5000, que é uma unidade piloto de captura de carbono diretamente do ar. O senhor Jonas Castro vai falar sobre uma solução baseada na natureza, que são florestas de carbono azul para mitigação de mudanças climáticas offshore, o projeto Blue Shore. E a professora Renata Braga vai falar em nome da Galp sobre o projeto
que ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre o projeto Captura Intensiva de CO2 para a produção de biocombustíveis avançados a partir da conversão de microalgas por diferentes rotas termoquímicas. Então, eu vou solicitar que eles, em sequência, falem um pouco sobre os projetos, para apresentar com um pouco mais de detalhe do que eles se tratam. Eu vou começar contigo, Cassiane, mesmo porque eu acho que antes de você chegar, de certa forma, o projeto do DAC foi citado aqui, porque a gente tem várias dificuldades com relação a CO2, né? CO2 é uma molécula de fim de linha, então, grandes dificuldades. Lidar com baixa concentração e, por outro lado, reinserir a energia via aplicação muito intensiva de energia ou catálise para transformar aquela molécula de volta em alguma coisa que a gente possa utilizar e reutilizar energia. DAC, captura direta do ar, é uma situação extremamente desafiadora, tendo em vista lidar com o carbono em baixíssima concentração. Então, eu começo contigo, Cassiane. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada, Alexandre. Obrigada pela ANP, pelo convite da gente poder falar um pouco mais sobre o projeto, né? Que faz parte de um programa amplo que a gente implementou na Repsol Sinopec Brasil desde 2022, que é um projeto voltado para o desenvolvimento de tecnologias de negativação de emissões de CO2. Né? E agradecer também à ANP pela oportunidade que a gente tem, que dá ao país, de poder fazer uso do recurso da cláusula de investimento de PDI em projetos inovadores, em projetos voltados para essa área de descarbonização. E, como você comentou, né, a gente já está investindo, a gente tem a oportunidade de já investir em tecnologias que estão em desenvolvimento e trazer isso para o Brasil e colocar o Brasil na vanguarda desse desenvolvimento. Então, graças a esses recursos, que hoje a gente pode estar desenvolvendo projetos tão inovadores, tão desafiadores, que é para trazer soluções futuras para a gente poder mitigar, né, e trazer o melhor benefício para toda a sociedade, no nosso país como um todo. Então, falando um pouquinho aqui do projeto DAC 5000, eu vou fazer só um... Eu acho que não está indo. Ele consegue passar o próximo slide para mim lá? Ah, foi. Então, só contextualizando um pouquinho aí, né, do que é a questão das mudanças climáticas, né, muitos aqui já estão acompanhando tudo isso, né. O que nós temos, né, a comunidade internacional, segundo o Acordo de Paris, se comprometeu a reduzir se comprometeu a limitar o aquecimento global, né, até 2 graus Celsius, né, ou até buscar os esforços para manter abaixo de 1,5 graus Celsius em comparação com os níveis pré-industriais. E quando você vê os cenários que estão traçados em relação ao aquecimento global, né, a gente vê que a gente precisa tomar ações imediatas, porque essas ações devem ser ligadas em 2 caminhos. Não só na mitigação das emissões, que é você deixar de emitir ou reduzir emissões que estão sendo emitidas, mas para atingir o cenário que está estabelecido, que a comunidade internacional se comprometeu, será necessária você negativar emissões. E nós estamos falando no cenário que está estabelecido pelo IPCC, e a gente tem um gap aí, né, de 8 a 9 gigatoneladas de CO2 que precisam ser removidos da atmosfera para que se atinja os níveis que estão pré-estabelecidos no Acordo de Paris. Então, como a gente colocar assim, né, tem uma analogia muito simples, a gente fala a analogia da banheira, né? A gente tem hoje o nosso planeta como uma banheira quase transbordando de água.
o CO2 é como a água que está sendo transbordada. E você tem duas opções, né? Uma delas é você fechar a torneira que está enchendo a sua banheira. Isso é comparativo a você trabalhar na parte de mitigação, de você reduzir as emissões, né? E então você está falando de fechar a torneira. Agora, você não vai esvaziar a banheira se você não abrir o tampão e soltar essa água. Então, isso a gente está falando de negativar emissões, é retirar emissões, não só evitar emissões, mas retirar emissões. Então, essa é uma analogia bastante interessante. E aí, a gente, voltando, né, para essa área de negativar emissões, a gente está buscando tecnologias que negativem essas emissões. Nós temos tecnologias que são baseadas na natureza, né, são os florestamentos, reflorestamentos, recuperação de áreas costeiras, e nós temos tecnologias que, digamos assim, artificiais, né, soluções de engenharia que podem ajudar nessa contribuição de mitigar de negativar essas emissões. Então, dentre os estudos dessas tecnologias, acredita-se que a captura direta de CO2 do ar possa contribuir com pelo menos 50% da necessidade que está estabelecida para que se atinja as metas estabelecidas. Então, como eu coloquei, desde 2022 a gente implementou um programa NET na Repsol Sinopec Brasil, e a gente, dentro desse programa, estão vários programas que estão associados a esse projeto. Então, desse programa, né? E qual é o objetivo desse programa? É estabelecer no Brasil uma competência, colocar o Brasil, contribuir para que o Brasil esteja sempre na vanguarda dessas tecnologias. E com o objetivo disso, o projeto da 5000, a gente está traçando, desenhando como a gente vai estabelecer uma primeira planta piloto de captura direta de CO2 do ar, com capacidade de captura de 5.000 toneladas de CO2 por ano. Como fazer isso? Né, que eu garanta que isso seja negativo. Não basta eu simplesmente capturar o CO2 do ar. Eu preciso dar um destino para ele. E além de capturar, essas tecnologias de captura, elas têm um consumo energético elevado. E eu tenho que compensar isso. Então, como que eu vou solucionar isso? Buscando soluções de energias renováveis para abastecer essa planta piloto. E qual o destino do CO2? O destino do CO2 a gente pode trabalhar tanto na parte do S, do CCS, né, storage, quanto na parte do U, que é a utilização desse CO2 capturado. Quando a gente fala em storage, a gente está falando no armazenamento geológico desse CO2, né? E a previsão dessa planta piloto é que faça a injeção desse CO2 em rochas basálticas, porque as rochas basálticas têm um potencial de mineralizar o CO2. Então, ele se transforma do CO2 gasoso para um carbonato de cálcio. Então, nisso eu tenho uma garantia de que eu tenho um armazenamento ambientalmente seguro e sem risco de retorno à atmosfera. Na outra ponta, eu posso utilizar esse CO2 capturado, né, e transformando esse CO2 em combustíveis sintéticos, né? Então, são essas linhas. E como que a gente pode fazer tudo isso, né? Como que a gente estabeleceu tudo isso no programa NET? A gente está trabalhando com projetos paralelos. Então, para o projeto DAC 5000, que é o desenvolvimento de uma planta piloto, eu preciso conhecer a tecnologia DAC. Eu preciso saber como ela opera. Hoje a gente tem, no mundo, 27 unidades DAC operando. No mundo. Todas elas estão ou na América do Norte, ou na Europa, no Japão e no Oriente Médio. A gente não tem uma unidade DAC operando hoje na América Latina. Então, que a gente está implementando é como essa unidade DAC vai operar num ambiente que a gente tem um clima tropical, que a gente tem alta umidade. Como que ela vai operar? O que a gente tem que fazer de desenvolvimento? Quais as adaptações que precisam ser feitas nessa tecnologia para que se tenha um ganho de eficiência, né? Então, a gente tem projetos paralelos que um dos projetos é o projeto da QSI, que está sendo desenvolvido com a PUC do Rio Grande do Sul, que está focado justamente na parte do desenvolvimento da tecnologia DAC. A implementação dessa unidade, hoje a gente tem um projeto de infraestrutura na universidade
que é a implementação de um laboratório de caracterização de materiais, teste de desempenho e validação da tecnologia de captura direta de CO2 do ar. E, para isso, está sendo colocada uma unidade DAC, que a gente chama de unidade experimental, com capacidade de 300 toneladas de CO2. A gente já está operando um reator, que começou a operar em janeiro, fevereiro desse ano, um reator com capacidade de 15 toneladas de CO2 de captura. E esse semestre a gente vai estar inaugurando essa unidade de capacidade de 300 toneladas. Então, quando a gente está fazendo esses projetos, a gente também tem projetos voltados para caracterização da rocha basáltica, né? Então, tudo isso, como isso se integra, né? E por que o Brasil, né? Por que o Brasil, para colocar uma unidade piloto de DAC de 5.000 toneladas? O Brasil tem 2 suportes muito importantes. O Brasil tem uma matriz energética renovável das mais eficientes do mundo, né? Nós estamos falando de uma matriz que tem de 80% a 90% de sua fonte renovável. Então, isso está me contribuindo para que eu faça uso de uma energia renovável para abastecer todo esse sistema. E, por outro lado, o Brasil tem uma extensa área geográfica com diversas bacias capazes de armazenar esse CO2. Nós estamos falando de bacias sedimentares, que são bacias onshore ou offshore, reservatórios depletados, nós temos reservatórios aquíferos salinos e as rochas basálticas. A gente tem na bacia do Paraná uma das mais extensas bacias de derrames basálticos do planeta, onshore do planeta. É uma área de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, com capacidade de armazenar em torno de 270 a 300 megatoneladas de CO2. Então, e a gente tem que avaliar o potencial dessa rocha basáltica para mineralização. Então, tem projetos associados somente para isso. E esses projetos já estão trazendo os resultados positivos de potencial mineralização do CO2 nas rochas basálticas brasileiras. E quando a gente trabalha com projetos que fazem parte de um programa, o que a gente está querendo estabelecer? Um ecossistema em que cada instituição, cada universidade, cada empresa que esteja atuando possa ter uma troca de conhecimento, porque o aprendizado que está sendo feito hoje com o DAC numa universidade é o que vai escalar isso para uma unidade de 5.000, para uma unidade piloto. Então, a gente tem ganho na pesquisa, né, ganho em tempo de pesquisa, de aprendizado. Eu não preciso começar do zero, eu vou, cada um com a sua expertise, né, fazendo o que pode e contribuindo para um benefício maior, para um projeto maior. Então, com isso também, o que a gente está fazendo? A gente está formando pessoas, a gente está criando uma nova cadeia de fornecedores para suprir uma necessidade de um mercado que está se iniciando. Então, que é esse mercado de carbono que a gente ainda está, o mundo inteiro ainda se engatinhando nisso. Então, mas já está no Brasil formando essa mão de obra, formando pessoas especializadas que possam suprir essa cadeia. Então, e nesse sentido também, né, a gente até recentemente lançou um desafio para quem está trabalhando no desenvolvimento de materiais adsorventes, que esses materiais adsorventes possam ser testados nas condições ambientais brasileiras. Então, tem um desafio aberto que é para trazer essas tecnologias, sempre integrando, sempre universidade, integrando empresas, integrando startups, para a gente construir isso tudo junto. Acho que essa é a mensagem que eu queria colocar do projeto DAC. Acho que só tem mais um slide que a gente desenhou aí, que a gente tem a nossa projeção, né, é que essa planta esteja operacional até 2027, e a gente está na fase 1 do projeto, né, que é toda a parte do conceito da engenharia dessa planta piloto, né, aportando que cada projeto está aportando conhecimento para o desenvolvimento, para a definição dessa planta. E depois tem as outras etapas, que são as etapas de tanto de licenciamento, de comissionamento dessa planta e a parte de testes e operação dessa planta, né? Essa era a ideia
do nosso projeto DAC 5000. Obrigado, Cassiane. E dando continuidade, fazendo um link, se é que existe, mas justamente da captura do CO2 direto do ar, eu pedi para o Jonas falar sobre o projeto Blue Shore, que, na verdade, está usando a natureza, os seres fotossintetizantes, que já aprenderam a fazer isso há muito mais tempo que a gente, só levam um tempo que a gente não tem hoje em dia, né? Mas vamos lá, Jonas, vamos falar sobre o Blue Shore, por favor. Alô? Estão me ouvindo legal? Alô, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui, acompanhando meus companheiros aqui, vendo as possíveis sinergias que a gente tem para explorar junto, usando a verba de P&D. Eu acho interessante muito do que foi dito aqui. Quando a gente vê o projeto da Repsol, a gente reconhece algumas linhas de pesquisas que a Petronas também está desenvolvendo, especificamente a injeção de CO2 em vulcânicas, né? A gente está fazendo um projeto na Unesp grande sobre isso, onde vai haver a perfuração de poços para fazer o teste e analisar essa questão. Então, talvez a gente pudesse conversar em algum momento para conhecer, para não repetir, né? Só antes de falar do projeto especificamente, eu acho que é interessante trazer esse aspecto. A cláusula de P&D é uma oportunidade fantástica que a indústria de petróleo tem e outras indústrias que estão associadas fazem esse investimento. Mas a gente tem percebido, pelo menos há pouco, a Petronas é muito nova no Brasil, a gente tem 4 anos que está operando no Brasil e está envolvida com essa questão de P&D, portanto, há 4 anos. Mas a gente percebe que muitas vezes você vai visitar uma universidade ou conversa com uma empresa e essa universidade está fazendo a mesma pesquisa que uma outra universidade está fazendo. Então, a gente vê que o recurso P&D talvez pudesse ser melhor gerenciado do ponto de vista de uma organização mais sistêmica, até pela agência, porque tem uma visão maior do que acontece, não é mesmo? Para que a gente pudesse multiplicar o valor desse dólar investido, do real investido, não replicando pesquisas que já estão sendo realizadas. E a gente pudesse, então acho que fica aqui uma provocação para a agência, que assim como ele escolheu projetos que têm alguma relação hoje, a agência pudesse nos conectar e conectar a indústria e talvez dar indicações no próprio não no regulamento, mas no site da NP, no que ela faz, sobre projetos que a gente pudesse trabalhar conjuntamente, né? Bom, em relação a esse projeto específico aqui, realmente, como foi ressaltado, um dos grandes problemas que a gente tem é capturar o CO2. É uma fase cara, custosa, né? A gente tem muita tecnologia relacionada a isso e, ao mesmo tempo, a gente vive num ambiente onde há ecossistemas e outros organismos que já fazem isso de forma muito melhor que nós. Eles já sabem fazer, fazem continuamente, são especialistas na captura e na retenção e no sequestro de CO2. E a gente está tentando fazer alguns projetos como o Blue Shore, que é um projeto que tenta, vamos dizer assim, aproveitar essa vantagem, aproveitar a existência e o fator, vamos dizer, o conhecimento que esses sistemas ou ecossistemas têm, para nos ajudar na questão de resolver um problema que a gente criou, que é começar a adicionar mais CO2 na atmosfera do que existia anteriormente, né? Nesse caso aqui, o projeto Blue Shore, vamos ver aqui. Se vocês puderem mudar o slide para mim, acho que é mais fácil. Ó, acho que tem que fechar alguma coisa lá. Tá aqui, tá perfeito. Ó. Porque a gente está fazendo esse projeto Blue Shore, ele foca especificamente num ecossistema que é um ecossistema muito importante, que são os sistemas de mangues das costeiras. Por que esse sistema é importante? O Brasil acho que é o terceiro país em áreas de mangue no mundo, tá? A gente tem uma área de mangue muito significativa
a gente tem mangues distribuídos desde a costa norte, lá do Amapá, até o litoral de Santa Catarina. Então a gente tem mangues que estão em situações de temperatura e climáticas diferentes, onde o uso do solo é diferente, onde a gente tem situações hidrográficas diferentes, condições oceânicas também diferentes associadas a esses ecossistemas, né? Então, além disso, o mangue por si só, a gente sabe que é esse sistema, tanto na vegetação, ou seja, acima da superfície, quanto no próprio solo, onde a vegetação está implementada, é um dos sistemas que tem a maior capacidade de captura e retenção de CO2 comparativamente com outros biomas que a gente tem, né? Por exemplo, a floresta amazônica ou o cerrado e tal. Então, é um ambiente extremamente favorável do ponto de vista de capacidade de captura e retenção de CO2, além de ser um sistema, um ecossistema que provê uma série de outros benefícios que a gente chama de ecosserviços aí de uma forma geral. Os mangues são responsáveis pela proteção costeira, são berçários naturais para a vida marinha, existem atividades econômicas que estão associadas com os mangues. Então esse projeto, ele é, de certa forma, ele é um tanto holístico, no sentido de que ele olha os mangues como um potencial ambiente para captura do carbono, mas também tentando evidenciar que se a gente melhora a qualidade dos mangues e aumenta a capacidade deles para captura de CO2, ao mesmo tempo isso traz uma série de outros benefícios que estão associados com esses outros serviços ou ecosserviços que esse sistema pode oferecer, né? Então, quando a gente olha aqui, uma outra coisa que talvez uma outra coisa que é importante falar é o seguinte: se você não conhecer a capacidade de estoque ou de captura do carbono em um determinado ecossistema, ele não fica disponível para você usar, por exemplo, o crédito de carbono, né? Para você poder fazer alguma avaliação em uso econômico, no benefício de fazer, por exemplo, um reflorestamento ou uma recuperação de área. Então, esse projeto também tenta entender um pouquinho, evidenciar as vantagens e o potencial desse ecossistema, uma vez recuperado, do ponto de vista de geração de crédito de carbono, né? Então, esse é Bom, em termos de atividades que estão previstas, como é que esse projeto foi desenhado? Ele tem basicamente 6 fases mais importantes, ou 6, vamos dizer assim, produtos que ele pretende entregar. Então, a gente vai olhar, por exemplo, durante esse processo, a gente vai fazer um mapeamento que envolve todos os mangues brasileiros. Assim, obviamente a gente vai usar algumas áreas específicas, mas a gente vai olhar os mangues em todos os ambientes possíveis para entender como tem sido o uso do solo e quais modificações têm ocorrido ao longo do tempo aí, ao longo das últimas décadas em relação a esses sistemas, e como isso tem impactado a capacidade desses sistemas de tanto capturar e reter carbono, o CO2, como também ser utilizado de uma forma em relação aos outros serviços ecológicos que ele presta, né? A gente vai estar olhando, tentando estimar o estoque total de carbono que esses manguezais brasileiros têm, tanto o estoque que fica na parte acima do solo, ou seja, na vegetação, nos troncos, na matéria orgânica, e também o estoque de carbono associado com o solo, né? O sistema, ele armazena carbono tanto na parte vegetal, né? Na parte, vamos dizer assim, na vegetação, nas raízes, mas também o carbono é absorvido dentro da fração argilosa ou dentro do solo de uma forma significante, né? Então a gente está olhando o estoque total, abaixo e acima da linha de superfície. A gente vai tentar entender quais são os mecanismos associados, os mecanismos que controlam o sequestro do carbono e a manutenção dele no solo dos mangues, tá? Uma outra linha de pesquisa, a gente vai tentar, fazendo isso, integrando essas informações, a gente vai tentar também entender o fluxo de gases do efeito estufa associados à presença de uma vegetação de mangue e como que as variações de CO2 na atmosfera, então, atual em relação à previsão futura de acréscimo de CO2, vai impactar essa vegetação, a saúde dessa vegetação, qual vai ser a mudança que vai acontecer na fisiologia das plantas e como isso pode impactar a capacidade do mangue
de tanto se recuperar, de sobreviver e também de reter CO2. E a outra fase é quando você integrar todas as informações, a gente vai tentar fazer um índice de qualidade de solo, tá? Que vai ser uma ferramenta que vai poder futuramente ser usada para comparar diferentes situações de mangue, em termos de área degradada, área original, que ainda não foi degradada, e áreas que foram recuperadas. Nós vamos tentar quantificar um índice para a qualidade de solo, para poder usar isso como uma referência para comparar os mangues em diferentes situações, em diferentes regiões do Brasil, para efeitos de crédito de carbono, inclusive. Tá? E uma parte econômica, integrando todo esse tipo de informação, que tem a ver aí com o estoque, a capacidade de sequestro, o fluxo de gases de efeito estufa, a qualidade do solo, e o impacto das variações climáticas nesses sistemas, a gente acha que a gente vai criar um arcabouço necessário para definir diretrizes para a gente regular, vamos dizer assim, ou quantificar esse sistema do ponto de vista de captura de carbono, para poder usar isso ou nortear políticas para aproveitamento ou para recuperação e para a inclusão desse sistema num sistema de crédito de carbono, por exemplo, que a gente, sem conhecer essas questões, a gente não poderia fazer, né? Se eu mudo mais um. Tá. Eu não poderia vir falar aqui sobre um projeto que, na verdade, quem executa são as universidades. A gente está falando do projeto P&D. A Petronas teve a ideia, a Petronas procurou universidades que poderiam fazer essa linha de pesquisa, mas quem efetivamente está no campo fazendo e quem está gerando valor e conhecimento são os nossos parceiros na academia, né? Esse projeto é um projeto muito grande que envolve universidades tanto no Brasil quanto fora do Brasil, grandes institutos, um sem número de pesquisadores de todas as disciplinas possíveis. Nós temos ecólogos, biólogos, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, geólogos. Então é um projeto muito bacana, porque ele está gerando muito conhecimento, envolvendo grandes universidades e grandes instituições. Então a gente tem muito orgulho da forma com que ele foi desenhado, né? Mas isso acho que é uma externalidade positiva da regulação de P&D, né? Então fica aqui minha homenagem ao time que está participando, na verdade. A Petronas só põe o dinheiro, né? E em questão do cronograma, esse projeto começou em 2023. A gente está muito recente ainda, a gente está na primeira fase, onde a gente está coletando o dado. Está se coletando toda a informação. Uma coisa que o projeto vai gerar também é interessante. A gente está coletando toda a informação disponível sobre mangues a nível nacional ou estrangeiro, para fazer uma base de dados que vai ficar disponível e vai ser pública, onde toda a academia ou a indústria vai poder acessar essa base de dados para pegar os parâmetros necessários para fazer suas avaliações desse tipo de ecossistema. Então é um diagnóstico que vai ser feito com base em um lugar, uma plataforma onde vai ser concentrado todo esse conhecimento. Já começamos alguns experimentos de campo, né, onde a gente está medindo, coletando amostras, fazendo medições em campo, e as outras etapas vão continuar. Então o projeto ainda está no início, primeiro ano, né? A gente tem muito a fazer ainda. Alguns resultados, esse levantamento bibliográfico ou de informações técnicas disponíveis já está mostrando como tem sido a degradação dessas áreas ou a recuperação em alguns casos das áreas, né? O estudo está sendo georreferenciado e vai estar disponível para a comunidade, para a sociedade como um todo. E a gente já está começando a fazer as medidas de estoque de carbono, tá? São as primeiras medições que a gente está fazendo aí, já no primeiro início associado ao primeiro início do projeto. Aqui só para mostrar para vocês alguma imagem. É um ambiente difícil de você trabalhar e de coletar amostras, mas a gente tem, a universidade bolou alguns procedimentos onde a gente criou algumas estações de medição. Essas estações vão ser distribuídas ao longo da costa brasileira. Dentro dessas estações, nós vamos simular diferentes condições de temperatura e de concentração de CO2 para analisar o impacto disso na vegetação. Dentro dessas, aí também tem muito trabalho de coleta de solo e de vegetação para fazer a quantificação de estoque, né? Que a gente tem lá diferentes sistemas, áreas conservadas, áreas degradadas e áreas reflorestadas. Então é um trabalho que
acontece, vamos dizer assim, mensalmente, e ao longo de todo o projeto vai continuar. Isso aqui é só uma ideia de como será o indicador de solo para a gente, né, que a gente tá, os critérios que estão sendo analisados, e ao final disso a gente espera que isso exista para todos os mangues que a gente tem em diferentes regiões do Brasil, esse tipo de quantificação para poder fazer a comparação. Tá? Eu acho que é um resultado que vai estar interessante, que a gente não tem no Brasil hoje, que vai permitir essa análise comparativa e decisões de investimento sobre política de recuperação, onde recuperar, onde são mais degradados, onde não, onde há um potencial maior já para utilizar esses mangues como do ponto de vista de crédito de carbono, por exemplo, né? Bom, só para tentar finalizar aqui, a beleza desse projeto, eu acho que é o seguinte: a gente está tentando tirar vantagem de um sistema que já existe, a natureza está absorvendo e sequestrando o carbono para nós, só que a gente tem, através de atividade econômica, ou por falta de cuidado, ou que seja, por avanço de área, nós estamos degradando uma área que tem um potencial muito grande para nos ajudar a cumprir as metas de redução, não de redução de emissão, mas as metas de captura de carbono para manter a gente net, atingir os índices vamos dizer, de chegar às metas de redução de emissão de carbono através de captura aqui, na verdade, né? Paralelamente ao fazer isso, a gente, além de gerar os créditos de carbono, a gente está recuperando um ecossistema que é extremamente importante, ou a gente vai dar para a sociedade, para os formadores de políticas ou para os investidores, condições de avaliar o benefício econômico de investir numa recuperação de um mangue, por exemplo, visando a geração de créditos de carbono e o offset do carbono que você produz através da recuperação de áreas, né? Então é basicamente isso que a gente está fazendo lá, né? Muito obrigado. Obrigado, Jonas. Seguindo na linha do que eu chamaria de uso da natureza, eu peço à professora Renata para falar com a gente, e agora dando o passo além. A gente utilizar uma solução baseada na natureza e já antecipar o retorno desse carbono como fonte energética, mais uma vez, através da formulação de combustíveis avançados, né, combustíveis sintéticos. Obrigada. Obrigada, Alexandre, pelo convite, né? A ANP, a Petrogal. Estou representando a Petrogal. Vou falar um pouquinho sobre biofixação, fazer uma pequena introdução e, em sequência, eu entro em detalhes um pouquinho sobre o projeto, né? Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa de trazer projetos de pesquisa para essa discussão. Acho que todo espaço que a gente fala de P&D no Brasil é válido, né? A gente destacar e divulgar essas ações. Então, eu acho que falar de descarbonização, a gente tem que chamar as microalgas para a conversa, né? Então, são micro-organismos fotossintetizantes de relativamente simples requisitos nutricionais que utilizam CO2, água e alguns nutrientes para se reproduzirem de forma muito rápida. Então, eles já fazem uma biofixação de CO2. Então, eles capturam 1,8 kg de CO2 a cada quilograma de... Tá melhor? Fica bem na mira. Ótimo. Então, eles conseguem fixar 1,8 kg de CO2 por cada quilograma de biomassa produzida, né? Então, as microalgas, elas podem ser cultivadas em sistemas abertos, como sistemas fechados, como tem ali nas duas fotos. Elas têm um ciclo muito rápido de reprodução, então a gente consegue ter colheitas mensais de biomassa. Podem ser cultivadas em diferentes sistemas, em diferentes tamanhos, em diferentes configurações. Então, são estratégias muito importantes para a captura de CO2 e para a integração de algumas indústrias, né? Então, são vários os produtos que a gente pode obter das microalgas. Desde o óleo, a biomassa, elas são aplicadas aí na indústria farmacêutica, para cosméticos, para fins alimentícios. Algumas microalgas são muito ricas em proteínas e a gente já consome, como é o caso da espirulina e clorela, que a gente já encontra, né? Quando a gente fala de microalga, a gente não está falando só a nível de pesquisa, então já tem mercado.
já tem grandes indústrias produzindo as microalgas, né? Então, a gente já tem essa fixação acontecendo. Então, diante dessa oportunidade, dessa quantidade de produtos que a gente pode recuperar dela, o mercado global das microalgas ela está crescendo ao longo do ano. Então, é uma excelente oportunidade, uma excelente estratégia de captura de CO2. Vai funcionar. Foi? Então, pensando no nosso estado, né, a gente é do Rio Grande do Norte, lá na curva do Brasil, uma região muito ensolarada, um estado que já tem uma vocação energética muito boa, né? A UFRN ela já vem desenvolvendo pesquisas em microalgas há algum tempo, e a gente pensando no nosso ecossistema e na nossa região, quem são os maiores produtores de CO2, qual é o maior efluente que a gente tem, como é que a gente faz para otimizar e integrar indústrias regionais no cultivo de microalgas. Então, aí veio essa oportunidade de P&D que a Petrogal financiou, né? É a captura intensiva de CO2 para a produção de biocombustíveis avançados a partir da conversão de microalgas por diferentes rodas termoquímicas. E nesse P&D, a gente tem como colaboradora a Mizu Cimentos, que é uma indústria de cimentos, que fica localizada em Baraúna, no Rio Grande do Norte, que é uma região ali próximo de Mossoró, que tem uma produção muito grande onshore de petróleo. Então, quando a gente tem ali naquele estado campos maduros, a gente produz muito mais água produzida do que óleo. E a água produzida ela pode ser um efluente pensado para a gente cultivar as microalgas. Então, o ecossistema, a proposta de integração desse projeto é utilizar a água produzida e o CO2 da cimenteira, porque naquela região a gente consegue unir as duas indústrias, né? E fazer um ecossistema que a gente possa integrar num conceito de biorefinaria para a gente produzir essa microalga na cimenteira com esse efluente. Então, essa é uma ideia global da proposta desse P&D. Então, como objetivo, é desenvolver um sistema de cultivo de microalgas com captura intensiva de CO2 para a produção de biocombustíveis avançados através dos processos termoquímicos. Então, são alguns processos que a gente selecionou na forma de termoquímica, né? Processo de gaseificação por ciclos químicos, que é um processo chemical looping, é um processo fechado em que a gente tem uma linha de CO2 pura no final e essa linha ela pode voltar para o processo. Processo de liquefação hidrotérmica catalítica, que a gente vai aplicar essa biomassa para ser convertida em biocombustíveis, e o processo de pirólise catalítica. Então, a proposta é o cultivo dessas microalgas, obtenção dessa biomassa e aplicar nesses 3 processos termoquímicos, avaliando a capacidade técnica de cada um deles e vendo qual deles é a proposta mais indicada para a gente fazer essa integração, esse conceito de integração, esse conceito de biorefinaria em que a gente entrega essas propostas. Então, é um projeto bem bacana, que a gente está no 15º mês. Ele é desenvolvido o UFRN junto com o UFRJ. Na UFRN, a gente tem alguns laboratórios envolvidos, a gente está meio que em uma rede dentro da UFRN, o que é muito legal, porque a gente conseguiu montar uma equipe grande, mas bem multi e interdisciplinar, que vai desde o biólogo ao engenheiro químico, ao engenheiro mecânico. Então, dentro dessa proposta, a gente tem 3 aspectos muito fortes, que é a integração de processo, economia circular e sustentabilidade. Uma vez que a gente tem 0 fluxo de resíduos em todo o processo. Então, a gente vai desde a biologia, né, acompanhando as células, vendo a qualidade do cultivo, fazendo essa contagem celular, até um escalonamento que vai ser em tanques abertos e em sistemas fechados, que são fotobioreatores de diferentes tamanhos. Então, a gente está na etapa de seleção de cepas que são mais adequadas a serem cultivadas em água produzida, cepas que são que apresentam melhor resposta de captura e biofixação de CO2, e a gente já está desenvolvendo algumas atividades experimentais até a obtenção do óleo e extração do óleo. Então, é um projeto de alta complexidade, né, que vai desde a biologia à engenharia, porque a gente tem também proposta de 2 unidades protótipos, que é uma unidade protótipo de pirólise, em que a gente vai produzir um bioóleo que vai ser passar por um processo de melhoramento para a obtenção dos biocombustíveis, como também uma unidade de cultivo de microalgas para a gente levar ela lá para a indústria da cimenteira. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né, a biomassa fresca, liofilizada, e o óleo da microalga ele tem esse aspecto escuro, né? É um óleo que é rico em C16, C18, e é desse óleo e dessa biomassa que a gente vai fazer as conversões termoquímicas para obter os biocombustíveis. Toda a
parte do cultivo, ela está sendo desenvolvida na UFRN. A gente tem 2 unidades experimentais de cultivo de microalgas. Então, toda a parte do cultivo está sendo desenvolvida na UFRN. Os processos de chemical looping, que são processos de ciclos químicos fechados, em que a gente tem esse processo termoquímico, ele é muito interessante porque são processos de combustão ou gaseificação que quem fornece o oxigênio para o processo é um material sólido, é um mineral. Então, é uma combustão num reator fechado, é uma gaseificação num reator fechado, o que facilita muito a separação da linha de CO2 no final do processo, porque a gente não tem o ar entrando no processo, a gente tem uma linha de CO2 pura. E como a microalga é cultivada no CO2, a gente recebe esse CO2 para dentro do ciclo novamente. Então, o pacote de trabalho de BCLG, a equipe está dividida em diferentes pacotes de trabalho, então são equipes com diferentes especificidades, com diferentes formações. O pacote de trabalho de BCLG, que é Biomass Chemical Looping Gasification, ele está aí estudando diferentes minerais brasileiros. A gente tem ali na região do Rio Grande do Norte também muitos minérios de ferro. Já estudamos mais de 20 minerais, já selecionamos alguns para seguir nesse projeto. Então, toda a parte de caracterização, aplicação tecnológica, testes experimentais para avaliar qual minério ou resíduo de minério tem a melhor resposta frente à liberação do oxigênio para esse processo de ciclo fechado, ele está sendo desenvolvido. A gente também vai testar esses minérios no sistema semicontínuo, no reator semicontínuo. E aí, para obter respostas e para obter gás de síntese, né? O CO e o hidrogênio, que são dois... o hidrogênio vai ser muito importante lá na frente do processo, quando a gente for trabalhar com HDO, CHJ, que vai precisar desse hidrogênio. O processo de pirólise, ele também tem um papel muito importante nesse projeto. A gente está trabalhando com pirólise catalítica, e os catalisadores estão sendo desenvolvidos através de materiais naturais, né? Minerais, resíduos de minérios. Então, toda a parte de síntese material, a gente está desenvolvendo com materiais de baixíssimo custo, visando materiais que sejam eficientes, mas com custo bem reduzido. E aí a gente tem também nessa parte de pirólise catalítica, desde o desenvolvimento dos catalisadores, como a aplicação desses catalisadores numa escala protótipo que vai ser desenvolvida nesse projeto. E a ideia é que esses processos testados individualmente, eles vão dar respostas tecnológicas para aqueles que se indicarem melhor para a integração de todos eles. No processo CHJ, é um processo de liquefação hidrotérmica, que utiliza pressão e temperatura para quebrar as moléculas da microalga a hidrocarbonetos, né? E o processo de HDO vai fazer a otimização desses hidrocarbonetos para que eles cheguem com a composição muito próxima de alguns combustíveis, como o querosene de aviação, como os combustível marítimo, e a gente está focando nesses dois porque a gente entende que são os combustíveis que são de mais difíceis aí a gente entrar dentro do setor elétrico. Então, são esses setores aí, aviação e marítimo, elas estão muito longe de serem aí eletrificados. Então, o pacote de trabalho do CHJ, né, ele vai desde a parte de conversão da microalga para a obtenção de um bioóleo que vai ser precursor desse biocombustível. Então, a gente entra desde a parte de pré-tratamento da biomassa, como também a conversão dessa biomassa nesse bioóleo, que vai passar aí para diferentes processos. Então, toda a parte do cultivo, BCLG, pirólise e CHJ estão sendo tratadas como pacotes de trabalhos individuais com as suas equipes específicas e estão andando em paralelo. Então, também é um projeto muito grande, né, que requer muito esforço analítico, desde a parte de síntese de materiais, desde a parte do cultivo da microalga, que requer muito cuidado com o manejo, muito cuidado com o escalonamento, até também chegar na aplicação final e na obtenção do biocombustível. Então, a ideia principal desse projeto é a integração dos processos para captura e conversão de CO2 em biocombustíveis, e a gente parte do cultivo de microalgas para a obtenção da matéria-prima, né, da biomassa, e aí essa biomassa ela vai passar pelos 3 diferentes processos, né, que é o processo de Biomass Chemical Looping Gasification, em que a gente vai produzir CO2 e hidrogênio renovável. Esse hidrogênio renovável entra na linha do CHJ, porque o CHJ ele vai precisar do hidrogênio e o HDO também, né? O CO2 pode ser recuperado e pode retornar para o processo do cultivo, uma vez que as microalgas vão utilizá-los. A extração do óleo, né? O óleo é o produto de maior valor da microalga, porque a sua composição é rica em ômega 3, ômega 6. Então, o óleo ele tem uma indústria que demanda, né? Então, o óleo dentro desse projeto, ele também vai ser tratado como um produto dentro da linha. Mas uma vez que o óleo tem um mercado, a gente entende que a gente pode atuar
com o subproduto do óleo. Uma vez que a gente já tem indústrias extraindo óleo de microalga, a gente se interessa por esse subproduto sólido, né? Após a extração do óleo. Então, o subproduto sólido após a extração do óleo, ele vai para a pirólise catalítica, que é um processo de degradação termoquímica, que quebra as moléculas dessa biomassa para a obtenção de hidrocarbonetos renováveis. E aí as microalgas, elas são ricas em proteínas, lipídios, carboidratos, entre outros componentes. E ela tem uma diferença na sua composição das biomassas lignocelulósicas. O teor de oxigenados dela é menor. Então, por ter menos oxigênio, o trabalho para desoxigenar também é menor. Então, esse produto da pirólise da microalga, ele já tem um teor elevado de hidrocarbonetos, que é requisito do óleo aí que está dentro das células da microalga. Esses hidrocarbonetos renováveis, eles podem ser melhorados através de processo de HDO, hidrodesoxigenação, e a biomassa fresca ou o óleo, ele também pode entrar no processo de CHJ, né, que é a liquefação hidrotérmica catalítica, vir para o processo de HDO para um melhoramento da qualidade, para uma desoxigenação suplementar e obtenção aí de biocombustíveis, como bioquerosene de aviação, marítimo, ou biocombustíveis com fração próxima ao diesel, que podem ser utilizados como precursores ou como biocombustíveis do tipo drop-in, para serem utilizados em diferentes estruturas. Então, esse é um projeto muito interessante, porque a gente não fala apenas de captura, a gente está falando de conversão do CO2, a gente está falando de monetização do CO2, a gente está dando valor ao CO2, a gente está transformando ele num produto e atende diferentes ODS aí, que vai desde energia limpa, indústria, sustentabilidade, porque isso aqui pode ser implementado em alguma estrutura industrial, como, por exemplo, a indústria do cimento, ela pode pegar o CO2, inserir no processo. O óleo ou a biomassa pode entrar dentro do processo da indústria do cimento, porque elas muitas vezes precisam de energia suplementar. O combustível pode ser utilizado na indústria do cimento. Então, é uma estratégia de captura e conversão de CO2 que se adequa a diferentes tipos de indústrias. Desde a indústria do cimento, como a indústria do açúcar e o etanol, né? Como as termoelétricas. Então, são várias as oportunidades e também são vários os desafios, né? Porque a gente está lidando com seres biológicos que têm alguma sensibilidade às interferências, a mudanças climáticas, a temperatura, né? A gente não tem sofrido tantas interferências porque a gente mora numa região muito ensolarada. Então, o cultivo de microalga no Rio Grande do Norte é uma estratégia boa. A gente tem pouquíssimos dias de chuva, então a gente tem sol aí durante muito tempo. Tem uma faixa de temperatura média que vai de 26 a 32, mas tem muitas microalgas que suportam e toleram bem essa temperatura. Então, é uma excelente oportunidade e estratégia de biofixação e também de conversão de CO2. Acho que era isso. Acho que é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada, Alexandre. Obrigado, professora. Eu fico muito frustrado de não poder retornar mais uma vez a cada um de vocês. A gente tinha planejado de falar um pouco das dificuldades que vocês têm encontrado, mas eu entendo que são projetos, basicamente todos começaram em 2023, então estão em estágios iniciais, ainda que estejam trazendo resultados de outros tantos projetos e podem conversar depois entre si. Eu gostei muito, o Jonas já puxou a nossa orelha com relação à integração entre as linhas de pesquisa. Eu tinha até feito um pequeno levantamento assim, para dizer, Repsol, temos projetos correlatos que tratam de armazenamento em basalto com a Petronas, com a ExxonMobil, com a Petrobras. Para Petronas, projetos que lidam com o uso dos mangues para captura de carbono da Enalta, Repsol, da Qatar Energy. A Shell está também fazendo projetos parecidos, lidando com pastagens ou com vegetação nativa. Para a Galp, projetos que tratam de biocombustíveis avançados, a Total, a Repsol, a ExxonMobil, todas essas estão investindo em P&D, em linhas parecidas, e realmente cabe a gente agora repensar, porque é bastante surpreendente chegar a um painel e descobrir que aqui ao vivo, poxa, poderíamos conversar sobre isso, né? Mas obrigado demais pela participação de vocês, a gente está um pouco avançado no tempo, eu vou ter que encerrar por aqui, mas eu agradeço demais a colaboração. Obrigado, pessoal.